Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma flor bem singela na toalhinha de lavabo vermelha. E o texto que eu escolhi está em Salmos, capítulo 25, versículo 3, que diz assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Aqui nós temos o risco. Você viu que é uma toalhinha que tem um espaço bem estreitinho e eu resolvi colocar só uma florzinha. Se você quiser, você pode repetir a florzinha do lado, daí você vai encher o barradinho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas duas folhinhas. E eu vou usar o verde pântano e o amarelo canário. Esta folhinha, estou usando o pincel número 6 e eu vou começar com o verde pântano. Veja bem, a folha ficou por baixo da flor. Então, aqui, ó, na base da folha, eu vou colocar o verde pântano. Porque a flor está lançando sombra sobre a folha. Decidido isso, agora eu tenho aqui, ó, esse risquinho no meio e eu tenho duas ranhuras para aquele lado. Eu vou colocar a tinta, não só os dois risquinhos, eu vou pôr um pouquinho mais de tinta e vou puxar, deixando assim, ó, algum espaço, tá vendo? Ó, puxei a tinta pro lado que eu deixei aquela ranhura. E agora, eu vou pegar mais um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, o contorno desse outro lado, é da outra banda da folha. Assim, a gente decidiu a área de sombra. Você viu que aqui eu não deixei só uma linha no contorno. Eu coloquei a tinta e puxei para dentro. Olha o que aconteceu. Esse foi para fora e esse veio para dentro. E aqui sempre vai dar a ideia de um V. Agora eu vou lavar o pincel, porque o verde pântano é muito forte e ele interfere muito na outra cor. Pincel limpo, eu vou trabalhar com amarelo canário. Vou colocar exatamente aqui, ó. Eu tinha uma linha de pântano, puxei para lá. Eu faço uma linha de amarelo e puxo pro outro lado. Eu não coloquei base nenhuma, então o vermelho ele vai sobressair, ele ainda vai aparecer, ele vai modificar essa cor que a gente está enxergando aqui. Mas você tá vendo que aqui, ó, ficou bem escurinho, aqui ficou clarinho e agora eu vou colocar do lado que faltou tinta ali, eu coloco o amarelo canário bem no contorno e venho puxando ele para dentro também. Olha, eu preencho ali, ó, o cantinho, a borda, né? E puxo para dentro. Quando a gente trabalha em cima de uma cor escura, as outras cores, geralmente, a não ser o preto, o verde pântano, não dão cobertura. A gente acaba vendo a cor do fundo, mas eu quero deixar assim. Daqui a pouco você vai ver que esse amarelinho, ele quase sumiu e ficou meio alaranjado ali. Vai modificar a cor. Se você quer que fique bem verdinho, então você tem que colocar uma base antes de pintar. Pode ser com puff, pode ser com incolor. Eu já fiz algum vídeo mostrando isso, como que eu pinto sobre o colorido. Eu tenho alguns vídeos pintando no vermelho, no verde escuro. Agora eu vou fazer a outra folhinha da mesma forma. Começo com o verde pântano aqui, porque eu já observei que a folha está por baixo da flor. Passo uma quantidade um pouquinho maior
de verde pântano no meio, puxo pro lado de cima, onde tem aquela minha ranhura, pego um pouquinho e coloco do outro lado, no contorno da folha, e puxo para dentro, deixando sempre algum buraquinho onde vai pegar o amarelo puro. Amarelo, faço a linha contrária, né? E faço a mesma coisa pro outro lado. Você viu que eu coloco uma vez, coloco mais uma? Não é só uma vez, você tem que colocar e ir ajeitando. Agora, eu preencho o lado de cá e puxo, fazendo esse movimento, ó, para ficar um V. Se você reparar a outra folha, ó, já tá sumindo ali o amarelo. Quando seca as folhinhas, nós vamos trabalhar a flor. Como eu tenho eu quero fazer a flor com vermelho também. E como eu tenho um vermelho aqui um vermelho mais escuro, vou trabalhar a cor com um vermelho mais claro que eu tenho, que é o vermelho vivo. E se você reparar, olha, eu posso preencher a flor, que o risco vai aparecer. As divisões das pétalas vão aparecer. E outra coisa, isso é o miolinho. Esse círculo que eu coloquei aqui é para você saber onde vão ficar os pontinhos de pólen. Então, você copia, mas só para ter a marcação. Preenchi a flor inteirinha. E agora, eu vou trocar de pincel. Eu quero um pincel bem pequenininho. Gastinho, pequenininho, número 2. Eu vou trabalhar com verde pântano para fazer um pouquinho de sombra, principalmente aqui, ó, para separar uma pétala da outra. Eu vou partir desse ponto aqui, ó, que é o círculo. E eu vou fazer uma sombra com o verde na pétala que ficou por trás. Olha só, e vou esfumando, sumindo. É pouquíssima tinta, porque se você colocar muito, você vai preencher toda a área do vermelho. E a gente só quer fazer uma marcação. Aqui fiz uma dobrinha, então vou trabalhar com um pouquinho do pântano aqui, ó, por baixo. Essa beiradinha virou e fez sombra em cima da pétala. Então, tem que ter um pouquinho de verde ali. Agora, pego mais um pouquinho, sempre de pouquinho. Tenho que separar essas duas aqui. Eu vou passar essa por cima desta. Isso quer dizer que essa daqui fica mais escurinha aqui. Tem que esfumar bem. Aqui, ó, você já sabe, né? Essa tá por baixo, porque essa daqui tem a linha inteira. Aqui atrás vai um pouquinho do verde pântano. Mais um pouquinho. Lavar o pincel, que eu peguei demais. Isso. A próxima, mais um pouquinho. Esta, ela tá por trás daquela dali. Aquela tem uma dobrinha, mas ela ficou por cima. Então, aqui, ó, eu vou deixar o verde pântano. E eu vou fechar aqui. Eu já vou fechando, porque aí depois já fica pronto. Ó, aqui embaixo eu tô trabalhando fazendo batidinha mesmo. Batidinha de pincel. Lavo o pincel, porque tem bastante tinta ali. Se eu vier com ele direto, eu vou acabar crescendo esse verde, e eu não quero crescer. Agora, vamos trabalhar a dobrinha. Aqui, ó, essa parte dobrou e ficou por cima desta. Então, é aqui que vai o escurinho, por dentro, por baixo. Mais um pouquinho, e agora vamos separar daquela. Não, essa daqui, ó, você viu que ela tem uma linha inteira?
Então, é esta que ficou por trás, ó. Sempre a que ficou por trás é como se ela tivesse perdido um pedaço, que a outra cobriu. Então, você imagina essa pétala aqui, ó. Se ela continuasse aqui inteira, ela ia entrar ali e ela ficou lá por baixo. E a última, você viu que ela ficou por cima dos dois lados? E agora, o que a gente faz? A gente pode trabalhar. Primeiro, vou fechar aqui o miolo. Aí, eu vou colocar aqui assim, ó, um pouquinho de sombra, para dar a impressão que ela tem uma dobra aqui. Posso colocar um pouquinho de sombra na parte de cima também. Essa é uma das formas de resolver estas situações. Ó, vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Isso dá movimento para a pétala e não deixa ela da mesma cor. Eu vou aproveitar que eu gostei disso aqui e vou colocar uma aqui também, ó. Um pouquinho de tinta aqui no meio e outra aqui. Você viu que são puxadinhas até aqui. De dentro para fora. Isso dá um pouquinho mais de graça pro desenho. Pronto. É claro que eu vou reforçar o vermelho vivo depois, mas agora eu vou terminar aqui dentro já. Eu vou colocar o amarelo canário. Por que eu tô usando canário? Porque no amarelo canário tem um pouquinho do branco na mistura. Então, o branco ajuda a dar cobertura da outra cor. Se eu colocar o amarelo limão, o amarelo ouro, eles vão sumir muito mais fácil, porque o vermelho vai absorver. Ó, coloquei e deixei assim, com batidinhas. Vamos deixar ele secando um pouquinho e vamos fazer aqui fora um pouquinho de fundo. Eu vou usar agora um pratinho. Eu vou usar o próprio verde pântano. Vou tirar o pincel número 6. Tirando o excesso, tem só um pouquinho de tinta aqui. Eu vou fazer a sombra assim, ó. Coloco ali um pouquinho de tinta. Você viu que eu não preenchi na mesma intensidade que eu preenchi aqui. Eu tô usando menos. A quantidade de tinta que eu carrego no pincel é bem menor. Ó, e já vem sumindo. É só mesmo uma sombra no fundo. Agora, aqui, eu vou fazer também essa sombra. Ó, aqui. E agora, eu fiz assim uns arabescos ali. Nesse lugar, eu vou fazer aqui, ó, tipo um batidinho. Que aqui a gente tem um espaço maior. Olha o cuidado que você deve ter para não preencher e fazer uma massa preta aqui, uma massa verde pântano. Pega a tinta, dá uma dançadinha com o pincel para tirar o excesso. Aí primeiro você faz aquele contorninho básico ali, dá uma limpada com o pincel para fora, do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo. Veja como até ali, ó, eu tenho um risquinho. E eu vou deixar todo esse espaço e vou sair daqui de dentro e vou dançando com o meu pincel. Ó, uma pinceladinha só. Viro o pincel para aproveitar a tinta dos dois lados. Olha como termina suave. E não ficou aquela coisa preta. Batidinho é uma coisa assim, você tem que treinar. Tá? Aqui já chega. E agora só vou limpar o meu pincel nesse cantinho. Porque em volta de toda a flor, praticamente, a gente tem que ter um pouquinho de sombra. Isso vai ajudar a separar o desenho do tecido. Esse é o papel do fundo. Não vai parecer um recorte. Ó, aqui só uma isquinha. Tá equilibrado o tamanho. Esse aqui pode ficar, acho que um pouquinho maior.
Os dois estão... Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho também. Pouco espaço que eu tenho, mas dá pra pôr, ó, bem no meio. Isso. Eu vou, usando esse mesmo pincel claro que eu lavei, eu vou colocar um pouquinho mais do amarelo. Eu vou deixar secando agora. E vou amassar. Tá, agora já secou. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o amarelo de novo. Cadê o pincel número 6? O amarelo canário. E eu vou refazer. Olha como agora vai pegar a tinta um pouco melhor. Eu vou fazer uma luz seca. Mas eu não vou me preocupar em cobrir toda aquela área. Tá vendo? Ficou ainda aparecendo uns vermelhinhos. Só que eu deixei, ó, a pincelada. Agora, essa pincelada vai aparecer. Você viu que eu deixei aqui, ó, a ranhura? Olha a diferença. Agora, eu vou fazer aqui, mesma coisa. Isso é só mesmo para dar uma clareada. Cuidado para não preencher toda a cor. Ó, assim. Agora, eu vou pegar o pincel 0 e com o pântano eu vou fazer fininho, tá vendo? Aquela ranhurazinha que a gente coloca. Eu gosto, né, de colocar. Tem gente que não gosta, aí não precisa. Não é um contorno pesado, não é um contorno inteiro. São alguns detalhezinhos. Aqui já tá marcadinho. Aqui vou fazer uma pontinha. E agora sim, pego o pincelzinho número 2. De novo, o vermelho vivo. Se você quiser nessa hora, pode usar também o vermelho fluorescente. Mas eu vou usar o vivo mesmo. E eu vou refazer. Não tô preenchendo, tá? Agora eu tô refazendo aqui, ó, a área de luz. Pode deixar manchadinho, que não tem problema, porque você já tem um vermelho vivo embaixo. Ó, eu tô dando pinceladas mesmo. Que tem aquela divisão com escuro, né, que eu fiz. Aqui tá por cima, então a gente refaz. Ali, ó, vou deixar sumindo. Porque eu não preciso desenhar inteiro, novamente. Eu tô realçando as luzes. Aqui também, não é uma divisão, mas é aquela entradinha de escuro que a gente deixou ali. Você viu como eu tô fazendo assim, ó, com pinceladas rápidas, pinceladas largas, nada de desenhar muito. Aqui, nunca bata o pincel ali, carregado de tinta, e puxe. Sempre faça isso. Quando chega ali, você levanta. Olha como ele vai ficando. Não tem nenhuma linha que chegue até essa área aqui, ó. Essa área aqui fica assim, bem pura, bem vermelhinha. Aqui eu tenho uma dobrinha, e essa dobrinha, ela tá por cima dessa outra pétala. Então, eu tenho que fazer o contorno dela dos dois lados. E agora, coloco um pouquinho do vermelho aqui, para dar uma realçada nessa pétala. Feito isso, você pode ainda, se ficou algum lugar assim, ó, sem tinta, você pode fazer isso aqui, ó. É um contorno, agora sim. Mas não é aquele contorno pesado, é igual o contorno que eu faço aqui nas folhas. Isso vai realçar algum detalhe. E também, ó, não tem necessidade de fechar todos os espaços escuros. Pronto, aqui eu acho que já chega. Olha aqui aquele amarelinho que eu já coloquei 2 vezes. Agora eu vou trabalhar com o 0 uma terceira vez. Eu vou colocar aqui, ó,
desse lado de cima, uma porção de pinceladinhas. E eu vou usar aqui, não lavei o pincel, peguei o verde folha, que é o verde mais claro que a gente tem. E eu vou fechar aqui. Ficou amarelo e verde. Deixei o miolinho. Esse vai ser o detalhe de cor. Agora eu vou usar o pântano e vou encher essa partezinha aqui, ó, de pontinhos. Mantendo essa parte no vermelhinho mesmo. Ó, tô colocando da linha pra fora, mas não deixa uma linha muito, não faça a linha reta aqui. Termina assim, ó. Ele vai ficar com pontinhos, então vai ficar todo crespinho. Essa é uma florzinha simples do campo, mas poderia até ser uma papoula. Tanto detalhezinho. E eu tô gostando, tá ficando bem bonitinho. Agora, com o amarelo, eu vou fazer alguns risquinhos. Aqui, ó, de dentro pra fora. Outra coisa, não deixe também riscadinho, tom, 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 tom. Vai colocando, vai fazendo. É um detalhezinho a mais. Por ser pequena e singela, no fim das contas não tem nada de singelo aqui, né? Ó, vou pegar alguns amarelinhos. Tô fazendo de montinho, ó, um montinho. 4, 5. Daí faço mais uma, 2. Não é legal quando você põe uma linha inteira ou põe tudo grudado. Deixe espaços vagos. Isso cria ponto de interesse para o olho. E é claro que esses pontinhos, alguns ainda vão sumir. Agora, um pouquinho do verde, aqui, você tem a rodinha de fora, na rodinha de dentro, embaixo do verde, você vai pôr uma carreira de pontinhos escuros, que vem sumindo aqui quando chega no amarelo. Pronto, a florzinha. Vou usar o pincel zero e o amarelinho. Nessa área escura, eu vou colocar uma florzinha, 2 florzinhas, uns pontinhos para fora, mais uma aqui, uns pontinhos. Aqui vou colocar uma florzinha com 5 pétalas, uns pontinhos, uns pontinhos. E aqui, opa, aqui eu vou colocar uma. São 5 pontinhos, não deixe muito aberto, tá? Deixa assim, ó, meio, quase se encontram. Não vou colocar miolo, porque já é amarelinho. Aí, pra cá, uns pontinhos, pra cá, uns pontinhos. Aqui, só os pontinhos. Essas florzinhas, elas vão ainda sumir um pouco e vai ficar bem delicadinho. Como eu disse, se você quiser, você pode repetir a florzinha, colocar mais folhinhas pro lado. Você pode brincar com esse desenho. Aqui foi só uma sugestão que eu dei para você. E você pode fazer assim, ó, uns arabescos, tá? Isso com o verde pântano e o pincel zero, pra cá e pra lá. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência tão singela. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Espero estar correspondendo à sua expectativa.